por nos dar essa oportunidade de estar compartilhando a palavra dele, mesmo aqui em meio a essa pandemia, em meio a todas essas dificuldades, o Senhor nos dá recursos para que a gente esteja realmente conectado nele, de certa forma em comunhão, mesmo que através de uma tela, mas eu creio na palavra de Deus e creio que quando a gente clama ao Senhor, no mesmo Espírito, Ele se faz presente. Da mesma forma como Ele está presente aqui, eu tenho certeza absoluta que Ele está presente aí com vocês. Em nome de Jesus, vamos estar aqui mais uma vez, compartilhando da palavra de Deus. Eu quero novamente estar orando, clamando a Deus para que, nesse momento, nosso coração, nossa mente se esvazie de tudo aquilo que possa impedir de Deus falar conosco, que a gente esteja realmente com o coração voltado totalmente para Ele, para que a gente seja tocado, em nome de Jesus, meu Pai, eu venho clamar ao Senhor, Deus, para que venha tocar nos nossos corações ainda mais, que o Senhor que conhece o íntimo do nosso ser, Pai, o Senhor que conhece o nosso pensamento, o Senhor conhece as nossas fraquezas, as nossas lutas, eu clamo ao Senhor, Deus, para que venha realmente, Pai, nos tocar mais uma vez, venha nos entregar, Pai, algo mais, em nome de Jesus eu creio, Pai, que o Senhor tem grandes coisas para fazer nessa noite, eu creio que o Senhor tem muitos corações para mudar essa noite, Deus, e eu peço para que nós estejamos sensíveis à sua voz. Espírito Santo, tenha liberdade, Espírito Santo, tenha liberdade de nos moldar, de nos corrigir, de nos fazer pessoas melhores, em nome de Jesus. Tenha total liberdade, meu Deus, só não deixa que a gente saia hoje sem ser tocado pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amados, vamos abrir nossas Bíblias em Isaías, no capítulo 30, versículo 21. Em Isaías 30, 21, vai dizer assim: quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz atrás de você lhe dirá, este é o caminho, siga-o. Glória a Deus por essa palavra. Irmãos, é muito bom, é maravilhoso viver segundo a direção de Deus, é maravilhoso a gente perceber como a nossa vida mudou desde o tempo que a gente não tinha contato com Deus para o tempo que temos hoje. Isso é muito bom, viver a direção do Senhor. Quando a gente vive procurando os nossos próprios caminhos, tentando fazer de acordo com as nossas próprias vontades, muitas coisas dão errado. A gente vive aflito o tempo todo, mas quando o Senhor toma a direção e a gente entrega esse controle a Deus, as coisas fluem muito bem. Isso é muito bom quando a gente recorda de que Deus nos trouxe das trevas para a luz, como dizem em Efésios capítulo 5, versículo 8, que Deus nos trouxe das trevas para a luz. Quando a gente recorda isso, nos dá ânimo, nos dá força. E, amados, é comum a gente pensar na nossa conversão, porque é um marco muito importante na nossa vida, quando a gente lembra de quando o Senhor nos tocou pela primeira vez, quando a gente foi despertado pela primeira vez, isso nos traz muita força, isso nos dá mais energia para estar buscando mais a Deus. E é importante a gente pensar, irmãos, mesmo você aí que já nasceu em meio cristão, já nasceu numa casa onde se pregava a palavra, é importante lembrarmos que todos nós passamos por um processo de conversão, seja aqueles que, assim como eu, vieram das trevas, ou seja aqueles que, mesmo dentro de um lar cristão, precisam também ser tocados, porque a palavra de Deus, em Romanos capítulo 3, versículo 23, vai dizer que porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então todos nós precisamos do toque do Senhor, todos nós precisamos ser despertados em espírito. E algo que eu acho interessante quando a gente pensa sobre isso, nessa natureza adâmica caída que a gente herdou lá no início, até que Deus nos toque, nos dá uma nova natureza, mas nesse começo há um autor que chama Paul Washer, e ele escreveu um livro chamado O Verdadeiro Evangelho. E neste livro ele conta algo interessante, que ele conta uma história que ele ouviu alguém falando, um homem de Deus falando, de que um bebê, ele disse assim, imagine um bebê de 18 meses no colo do pai. E ele vê o relógio brilhando ali no braço do pai, e ele tenta pegar. O pai tira a mãozinha do bebê e fala, não pode. Aí o bebê tenta de novo, tenta pegar novamente o relógio do pai. E o pai diz, não, meu filho, não. Ele vai negando. E aquilo o bebê começa a ficar irritado, começa a se mexer nos braços do pai, e daqui a um tempo ele está chorando e batendo. Agora, irmãos, imagina se esse bebê de 18 meses tem 18 anos. A força de alguém de 18 anos. Provavelmente ele geraria
por esse impulso, algo muito mal. E dificilmente teriam algum remorso. Isso nos mostra que todos nós precisamos do toque do Senhor. Todos nós precisamos ser alinhados com Deus, porque a nossa natureza é uma natureza má, a natureza carnal. Deus precisa nos trazer uma nova natureza, que é a natureza divina dele, nos chamando de filho, nos acolhendo como filhos. Quando a gente vê em Lucas, capítulo 22, versos 31 e 32, após Pedro caminhar com Jesus, e até após Pedro cear com Jesus, a palavra diz que, eu vou abrir aqui, eu convido a vocês também que abram nesse momento. Lucas capítulo 22. Lucas 22, do verso 31 ao 32, que vai dizer assim: Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás os pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. E tu, quando te converteres. Pedro já havia caminhado com Jesus, Pedro já havia ceado com Jesus. Um pouco antes aqui a gente vê o Senhor falando sobre a ceia, mas Jesus diz, quando tu te converteres, todos nós, mesmo que a gente ache que já conhece o Senhor, que a gente ouviu falar de Deus, a gente precisa ter experiências com Deus, experiências próprias com Deus. Em Gênesis capítulo 8, versículo 21 diz: a imaginação do coração do homem é má desde sua meninice. Também, como foi dito por Davi em Salmos 51, versículo 5, eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe. Ou até mesmo quando Jesus mesmo diz, e a gente vê o relato em João 3,3, que diz: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Todos nós, irmãos, enfim, todos nós precisamos passar por um processo de despertamento espiritual, o que a gente chama de conversão, que é o momento de nascer do Espírito. Todos nós precisamos disso. Afinal, ser doutrinado não significa viver pelo Espírito. Você pode doutrinar o seu filho a ir à igreja todos os domingos, mas se ele não tiver nascido do Espírito, ser despertado, você não pode impedir com que a mente dele fique vagueando enquanto está a palavra sendo dada. Você pode doutrinar seu filho a ir à célula, mas você às vezes não tem o controle de que ele não fique conversando, conversas paralelas ou mexendo no celular, porque todos nós precisamos ser despertados. Gálatas capítulo 4, do versículo 1 ao 2, vai dizer: digo, pois, que todo tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. É preciso realmente que haja essa doutrinação no início, é preciso que haja de uma forma estabelecida sobre o filho, é preciso que isso seja ensinado mesmo, mas haverá um tempo em que é preciso que essa pessoa seja despertada, seja nascida cristã, no meio cristão, ou seja aquele que vivia em trevas totalmente, sem nem ouvir a palavra de Deus, nunca ter ouvido. O fato é que a gente vivia em trevas e hoje vivemos na luz. Amém? Nós vivíamos em trevas e hoje vivemos na luz. Isso é parte do nosso alinhamento com Deus. O Senhor às vezes a gente está ali preocupado com um monte de coisas, a gente está sempre buscando resolver as coisas da nossa maneira e o Senhor nos para e nos alinha. Esse é o início. Uma criança, até ela aprender a seguir o pai dá a mãozinha, pega na mãozinha da criança e vai caminhando com ela, mas ela se distrai fácil, ela para fácil, em qualquer momento ela sai do caminho, você olha para trás, ela está parada lá atrás, já se dispersou, e é preciso que você a chame de volta.
O Senhor nos alinha, o Senhor nos chama, mas o tempo todo o Senhor vai nos trazer para o caminho certo. O Senhor vai nos reposicionando, e é sobre isso que eu venho falar aqui hoje. Sobre realinhamento espiritual, sobre o reposicionamento de Deus na nossa vida. Quando o Senhor nos traz para um caminho, e a gente diversas vezes procura recursos em outros, no caminho B, C e D. Irmãos, Deus só tem um plano A. Deus só tem o plano A, eu acredito nisso. Eu acredito que Deus, com a sua onisciência e a sua onipotência, Ele traçou um plano. E cada vez que você sair desse plano, Ele não vai te acompanhar. Ele vai te buscar para que você o acompanhe. Em Gálatas capítulo 5, versículo 16 diz: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Assim está escrito na Almeida Revista e Corrigida, mas na nova tradução da linguagem de hoje diz assim ainda: deixem que o Espírito de Deus dirija a vocês, a vida de vocês. É interessante essa palavra, que o Espírito de Deus nos dirija, Ele que conduz. Ele conduz a velocidade. Imagina quem está dirigindo um carro, você está de carona. Quem está dirigindo, escolhe a velocidade. Quem está dirigindo, escolhe o caminho a passar. Quem está dirigindo tem a prudência de saber se vai bater, se não vai bater, é responsável ainda pela sua vida. Deixe que o Espírito de Deus seja o responsável pela sua vida. Pare de tentar tomar o controle das mãos do Senhor. Entregue esse controle para Ele. Pode ter certeza, às vezes dá um pouco de receio na hora de fazer isso, mas saiba que é muito melhor. Durante um tempo, eu tentei ficar com esse controle nas mãos. Irmãos, não deu certo. Agora, a partir do momento em que eu entreguei tudo, mesmo com medo, eu entreguei tudo nas mãos de Deus. A partir dali, a minha vida foi transformada. E é isso que eu quero para vocês. Se vocês ainda estão com controle, às vezes em alguma área da sua vida, às vezes não é na vida toda, mas tem uma área ali que você não quer entregar ao Senhor, entregue. Porque eu tenho certeza que vai ser muito melhor do que já foi até hoje. E quem vive sob a direção de Deus sabe que a gente muitas vezes é corrigido. Às vezes a gente acha que está fazendo algo certo, está até com boas intenções, mas o Senhor nos corrige o tempo todo. O Senhor nos mostra que muitas vezes estamos mal posicionados, às vezes até em um caminho certo. Imagine, irmãos, um carro pode estar seguindo em uma estrada que é a estrada que ele tem que estar, mas se ele estiver ao contrário, vai sair tudo errado. Se ele estiver no meio da pista, virado de lado, vai dar errado. Nós precisamos estar no caminho e na posição que Deus nos quer que a gente fique. E após o estágio da minha conversão, quem conhece meu testemunho sabe o que eu vivi anos atrás, as dificuldades que eu tive, as lutas que eu tive, e após o início da minha conversão, eu me deparei com uma ideia de que eu já havia deixado de lado há muito tempo. A ideia de que existe um Criador. Eu ouvi muito isso na minha infância. Eu estudei em uma escola que falava sobre isso, mas eu me perdi. Eu nunca dei a devida atenção, porque eu era doutrinado, mas eu ainda não tinha sido tocado. Mas após esse momento em que isso foi retomando em meu coração, isso foi retomando, o Senhor foi me ensinando, voltando a trazer esses pensamentos de que há um Criador, de que há, mais profundo que isso, um Pai. Começou a minha conversão, e diante disso, sendo a base da minha família, uma família religiosa, apesar de eu não viver essas religiões, mas a minha família tinha uma base religiosa, e eu vi até na convocação geracional, assistindo o pastor Juscelio, ele disse, ele tem essa vertente que ele veio também, é muito parecida com a minha, ele disse assim: quando você está com a xícara de café, e você descobre que o evangelho é leite, você joga o café fora e coloca o leite. Mas quando você está com a xícara de café com leite, fica mais difícil. E era o que eu vivia. Eu conhecia algumas coisas da palavra, mas elas eram carregadas de interpretações equivocadas, de costumes equivocados, e isso tudo precisava ser realinhado por Deus. O Senhor me voltou com a consciência de que existia um Criador, mas eu ainda estava no meio daquela transição com muitas coisas que não são verdades, que não estão na Bíblia. O Senhor foi me reposicionando. O Senhor foi me voltando ao caminho que Ele deseja que eu caminhasse. Com toda a sua misericórdia, todo o seu entendimento.
Eu comecei a ler a Bíblia. No dia do meu aniversário, eu ganhei uma Bíblia, a minha esposa me deu uma Bíblia, na época não era minha esposa, mas hoje, para a glória de Deus, é. E ela me deu uma Bíblia, e eu comecei a ler. Eu comecei a aprender umas coisas, fiquei com muitas dúvidas, mas fui aprendendo, o Senhor foi me ensinando. Eu falava que eu não entendia a Bíblia. Irmãos, eu já estudei vários autores que são complexos. Eu estudei autores da filosofia antiga, da sociologia antiga, e eu compreendi esses autores, mas a Bíblia eu poderia pegar a versão mais simples, não consegui entender. Sabe por quê, irmãos? Porque precisa da direção do Espírito Santo. Não é um conhecimento humano, é um conhecimento divino que é revelado. Você sabe o que é revelação? A revelação é parte do conhecimento de Deus colocada diretamente no seu coração. Isso é revelação. E quando Deus não revela, não adianta. Você pode ser douto, você pode ter conhecimento, mas aquilo não vai funcionar. Porque o conhecimento humano, ele não serve para ler a palavra de Deus. A razão humana não tem força suficiente para guiar a palavra, te guiar na palavra de Deus. Precisa ser aquele que a escreveu para guiar você. Precisa ser o Espírito Santo de Deus. E eu comecei a ler a Bíblia, só que eu me tornei extremamente religioso. Eu não conhecia absolutamente nada da palavra. E eu comecei a ler no Antigo Testamento e eu comecei a achar que eu tinha que fazer tudo aquilo que estava sendo dito das leis ali, dos rituais que tinham que ser cumpridos, e eu comecei a ficar muito religioso. E aquilo, eu não conhecia a graça de Deus, e aquilo foi muito doloroso para mim, porque quando eu caí em pecado, eu não sabia que eu deveria pedir perdão a Deus, e aquele ato de arrependimento, aquilo bastaria para o meu perdão. Eu achava que Deus ia me castigar. Eu achava que Deus ia me punir, que Ele ia me moer porque eu fiz errado. Eu não entendia que um pai, quando o filho cai, o pai não joga o filho fora, não abandona o filho, ele levanta, lava as suas feridas e continua ensinando ele a caminhar. Irmãos, é preciso que você, se você tem esse medo do Senhor, acabe com isso, entregue sua vida a Ele, entenda, o Senhor não quer te punir, o Senhor não quer te massacrar. Talvez o poder de Deus, sendo tão grande quanto és, às vezes isso assusta você. Mas não deixe que isso atrapalhe a sua caminhada. O Senhor te ama, Ele quer te dar uma vida de caminhada com Ele, onde Ele te ensina como um pai ensina um filho. Ele não é um carrasco, Ele é seu Salvador, Ele é o meu Salvador. E eu agradeço muito a Deus pela vida do pastor Davi, que nesse meio que eu estava ali nessa confusão na minha mente, extremamente religioso, no sentido de estar apegado a práticas, mas esvaziada de sentido, de essência, o pastor Davi me deu uma direção muito valiosa. Ele falou comigo: ô irmão, começa a ler João, o livro de João. Isso foi tremendo, irmão, isso mudou a minha vida. Eu comecei a conhecer a Jesus. Comecei a dar os primeiros passos no entendimento da graça de Deus. Aquele peso, aquele fardo que era difícil de carregar, que era o fardo da lei que estava sobre mim. Aquilo foi aliviado. Não usem a graça de Deus para libertinagem, não é isso. Não usem a graça de Deus para justificar erros, achando que pode fazer qualquer coisa que Deus perdoa. Não é assim. A graça de Deus não é barata desse jeito. A graça de Deus, ela traz o perdão para aqueles que verdadeiramente se arrependem e mudam as suas condutas. Mas viver sem isso era muito pesado, era muito difícil. E a partir da leitura que eu comecei a ter do Novo Testamento, isso foi sendo trazido ao meu coração. Então, vejam que o tempo todo, desde os primeiros passos, desde quando eu estava engatinhando na fé, o Senhor vinha me reposicionando. Eu ia para um lado, às vezes estava tendo um caminho certo, ler a Bíblia é o caminho certo, mas eu faltava entendimento, o Senhor me reposicionava. E assim foi, o tempo inteiro da minha vida. E ainda o é. Eu ainda constantemente sou reposicionado por Deus. Glória a Deus por isso. Eu prefiro ser corrigido 1000 vezes do que dar passos em falsos. Eu lembro que quando eu comecei a ter os primeiros conhecimentos ali a respeito da palavra, eu já queria pregar para todo mundo. Eu já queria sair pela rua e pregar para todo mundo. Alguém sentava perto de mim no banco, eu pregava para a pessoa. Eu estava na fila de um banco, eu chamava a pessoa e falava da palavra para ela. Glória a Deus, isso é bênção demais, irmãos. Tem que ser assim mesmo.
Só que eu ainda tinha pouco conhecimento. Eu lembro uma vez que, quando no meu processo de conversão, eu sofri um acidente muito complicado, assim, tive várias complicações médicas, e eu lembro que havia um motorista que me pegava em casa e levava para fisioterapia. E eu pensei assim, vou pregar para ele, vou falar de Jesus para ele, vou falar da palavra para ele. E quando eu entrei no carro, eu começava a falar de Jesus, e ele dava espaço para receber a palavra. E um dia eu falei com ele assim, o senhor sabia que Jesus morreu por nós? Aí ele é mesmo, tal. Na hora eu pensei assim, espero que ele não me pergunte mais, porque eu não sei explicar não. Aí eu percebi, eu falei, não, me falta conhecimento. Me falta conhecimento. E aí o Senhor novamente me realinha. Eu volto a mergulhar nas Escrituras com profundidade. E eu lembro que, na época, como eu estava afastado para tratamento médico, eu ficava lendo, começava a ler de dia, na hora que eu olhava para a janela já estava à noite, porque eu não precisava trabalhar, não tinha horários, então eu ficava ali dedicando a palavra o dia inteiro, e aquilo ali ia me alimentando, eu ia compreendendo, eu queria falar do Evangelho para mais gente ainda, pregava, tanto que, para a glória do Senhor, de acordo com a vontade dEle, essa palavra alcançou os meus pais, alcançou minha tia, alcançou meus primos, alcançou meus amigos, graças a Deus. Toda honra e toda glória a Deus. Mas a gente precisa também ser realinhado pela leitura da palavra. Valorize isso, irmãos. Valorize isso. O Senhor sempre me realinhando. Mas a gente precisa ser humilde e agradecido. Nosso coração precisa ser agradecido quando Deus nos corrige. Em Provérbios, capítulo 3, versículo 12, diz assim, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Essa versão, a maioria das Almeidas fala assim, mas a NVI eu acho que traz uma palavra interessante que diz, pois o Senhor disciplina a quem ama. Se o Senhor tem te disciplinado, é porque Ele te ama. Irmãos, reparem, às vezes você que está em Deus, buscando a vontade de Deus, às vezes você vive com dificuldades em várias áreas, vive preocupado com algumas coisas que você precisa melhorar, e às vezes você olha para o seu vizinho, que não quer nem saber da palavra de Deus, ele está tranquilo. Por quê? Irmãos, sinceramente, vocês acham que o inimigo vai atormentar aquele que já está caminhando no caminho dele? Não vai, não vai. Quando você tem dificuldades, quando você é corrigido, é realinhado, reposicionado por Deus, agradeça, porque esse é sinal do amor de Deus pela sua vida. Se Deus não te amasse, Ele ia te deixar para lá. Mas Ele te ama, Ele quer te caminhar, Ele quer te fazer caminhar na vontade dEle, caminhar sobre as pegadas dEle, aonde Ele pisou e deixou a marca, você vai pisar ali. Ele quer te ensinar a caminhar assim. Glória a Deus. Em Hebreus capítulo 12, versículo 6 diz, porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. O Senhor corrige. O Senhor corrige aquele que ama. Agradeça a Deus quando você é corrigido. Valorize quando os nossos pastores, nossos líderes te chamam, têm uma conversa com você, te corrige, ou num discipulado. Valoriza isso, irmãos. Não joga fora o amor de Deus, isso é expressão do amor de Deus. Quando seu discipulador te chama a atenção, irmãos, não é porque ele quer dominar a sua vida, não, é porque ele está preocupado com o caminho que você está seguindo, ele quer algo melhor para você, valorize. Valorize isso, irmãos. Nós somos agraciados aí por essa visão da igreja que é uma bênção tão grande. Ajuda a gente na caminhada, tem alguém para nos acompanhar, tem os nossos pastores, tem os nossos líderes. Agradeça, gente. Tem muito esforço por trás disso aí, valoriza isso. É uma responsabilidade muito grande quando alguém vai te corrigir. Não é fácil também. A gente tem que dar valor a isso. Em Deuteronômio 17, do 12 ao 13, diz assim, o homem, pois, que se houver soberbamente, não dando ouvidos ao sacerdote, que está ali para servir ao Senhor teu Deus, nem ao juiz, o tal homem morrerá. E tirarás o mal de Israel para que todo o povo ouça e tema, e nunca mais se ensoberbeça. Irmão, se a gente tivesse
vivendo essas leis aqui, hein? Quantos de nós não ia estar aqui no meio entre nós hoje, né? Será que eu ia estar aqui? Será que você ia estar aqui entre nós? A gente precisa ser sábios, irmãos. A gente precisa ser pessoas humildes, que sabem ser corrigidas. É preciso ter sabedoria para corrigir, mas é preciso ter sabedoria, talvez até mais, para ser corrigido. Para ouvir e entender que quando a gente erra. Eu e você, nós somos falhos, irmãos. Nós erramos mesmo. E por isso nós precisamos viver em comunidade. Eu não entendo a ideia de ser desigrejado. Tem que estar em comunidade para que um ajude o outro, para que você lide com as dificuldades do outro. Glória a Deus, porque tem dificuldades na igreja. E isso te faz crescer como ferro afia o ferro, não é assim que diz a palavra? Valorize isso também, irmãos. É Deus te realinhando, é Deus te reposicionando, te dando o caminho, a posição certa para que você cresça. E olhando para a Bíblia, a gente vê Pedro. Eu acho magnífico olhar isso e enxergar esse crescimento, esse reposicionamento na vida de Pedro. Ele constantemente sendo realinhado por Jesus em humildade. Jesus, por vezes, várias vezes, nós vamos passar por algumas aqui, Pedro várias vezes é realinhado por Jesus. Mas você não vê Pedro reclamando, brigando com Jesus porque ele está sendo corrigido, não. Você não vê Pedro falando assim, não volto mais ali não, porque está me corrigindo demais. E é o que a gente vê várias vezes na igreja. Às vezes a pessoa é corrigida e tem amor ali, só que a pessoa sai achando que está ruim e tem que ser corrigida, irmãos. Pedro, na pescaria de Pedro, onde ele tem o primeiro contato com Jesus, em Lucas capítulo 5, do 1 ao 5, anotem aí, eu vou só passar por aqui, mas anotem e olhem novamente essa palavra. Em Lucas 5, do 1 ao 5, Jesus manda que Pedro volte, retorne ao mar e lance novamente a sua rede. Pedro já havia lançado a sua rede, Pedro já havia passado horas pescando, mas o Senhor o realinha. Volta lá. E ele volta e pega aquele monte de peixe. E quando ele tem aquele contato com aquele milagre, o que acontece? No versículo 8, ele diz assim, Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pescador. Um homem pecador, desculpem. A reação de Pedro ao olhar para si e enxergar pecado, e olhar para Jesus e enxergar pureza, ele diz, não fica perto de mim, não. Não, irmãos, precisa ser reposicionado de novo. Precisa ser reposicionado. Você tem seus pecados, Jesus é puro, é perfeito, mas Ele quer que você fique perto. Então, Pedro novamente reposicionado. Então, Jesus traz um maior alinhamento. Jesus diz para Pedro, de agora em diante será pescador de homens. Jesus muda a posição de Pedro. Pedro, você estava ali pescando peixe, agora você é pescador de homens. Glória a Deus por isso. Pronto, acabou? Está resolvido? Pedro nunca mais errou? Claro que não, irmãos. Ele continua sendo reposicionado, ele continua sendo corrigido por Jesus em diversas vezes. Quando Jesus anuncia sua morte, a gente pode ler isso em Mateus 16, do 21 ao 23, Pedro chega até ele e repreende ele. Chama ele num cantinho e repreende ele. Quando Jesus diz que seria morto, crucificado, Pedro repreende. E o que Jesus fala para ele? Para trás de mim, Satanás. Novamente, Pedro é realinhado. Pedro estava com boa intenção? Sim ou não? Estava com boa intenção. Não, Senhor, ninguém vai te matar, não. Não, a gente não vai deixar, não. Nem que não vai deixar. Mas ele não era esse o propósito. Às vezes, irmãos, você está com ótima intenção, mas você precisa saber se você está na posição que Deus quer que você esteja. Você precisa saber se Deus quer aquilo ali para aquele momento. Deixa Deus te reposicionar. Deixa Deus te dar a direção certa para seguir. Em Mateus 18, do 21 ao 22, quantas vezes devo perdoar meu irmão, Senhor? 7. 70 vezes 7, Pedro. Novamente o Senhor realinhando Pedro. Lucas capítulo 8, versículo 43 ao 46, na ocasião onde havia aquela mulher com fluxo de sangue, e ali no meio daquele povo, no versículo 48, Jesus diz que alguém tocou ele. E o que o Pedro diz? O Pedro fala assim, e disse Jesus, quem
quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele, mestre, a multidão te aperta e te oprime e dizes, quem é que me tocou? Olha, Pedro, é como se Pedro falasse para Jesus, falou, Jesus, está falando sério? Olha o tanto de gente apertando você aqui, olha o tanto de gente te encostando, vai perguntar quem tocou? Aí Jesus, não, porque de mim saiu virtude. Então Pedro, o tempo todo, o Senhor vai corrigindo Pedro com amor. Essa correção é com amor, irmãos. Reposicionando Pedro para que ele compreenda coisas que a razão humana não compreende. Compreenda coisas que a razão não pode explicar. É só a fé. Quando alguém te pergunta, como é que você acredita que o machado flutuou? Como é que você acredita que alguém andou sobre a água? Como é que você explica? Eu não explico, eu só acredito. Você não precisa explicar. O Espírito Santo testifica isso de forma tão ferrenha no seu coração que você não precisa explicar, você só acredita. Você só acredita. É loucura? É. É assim mesmo. É assim mesmo. O Senhor testifica, sabe por quê? O Espírito Santo que estava lá no momento em que Pedro caminhou sobre as águas, um pouquinho ali. O Espírito Santo que estava lá quando curou, quando o machado flutuou, ele está em mim, está em você. Então ele sabe, se ele está dentro de mim, eu acredito. É simples assim, não adianta, a razão humana não explica. É só quem já teve esse despertamento sabe como que é. Se você não teve isso até hoje, deixa que Deus te toque. Ele vai te tocar essa noite em nome de Jesus. Você vai começar a entender coisas que a mente humana não é capaz de explicar. Você vai começar a acreditar em coisas que você não vai ver explicação, mas você vai crer. Porque você não vai simplesmente ouvir falar, você vai começar a viver essas experiências com Deus em nome de Jesus. Em João 13, no momento em que Jesus lavava os pés dos discípulos, o que Pedro falou? Disse-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu, se eu não te lavar, não tens parte comigo. Mais uma vez Pedro realinhado. Mateus 26, quando Pedro disse a Jesus, ainda que o Senhor venha a ser um tropeço para todos, nunca o será para mim. Mas Jesus lhe disse, em verdade lhe digo, que nesta noite, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Pedro, o tempo todo, eu vejo um esforço de Pedro querendo fazer alguma coisa certa, mas ainda faltava o posicionamento. Ainda faltava um pouquinho ali. Ele precisava ser reposicionado. João 18, no momento em que Pedro corta a orelha do servo lá do sumo sacerdote, Jesus vai lá e põe a orelha no lugar. Cura a orelha dele. Pedro, não é para cortar a orelha, Pedro, é para deixa a orelha ali. É outra coisa, precisa cumprir o propósito. Então, Pedro vai sendo... E assim, eu não quero ser exaustivo aqui, passar por todas as vezes que Pedro ou qualquer um foi corrigido. Eu só quero que a gente dê atenção a isso. De que mesmo os grandes homens da Bíblia, eles são realinhados. E você continua a Bíblia. Você faz parte da Bíblia. O Atos terminou no capítulo 28, mas você vai escrevendo mais para frente. Cada passo da sua vida faz a diferença. E você precisa ser corrigido. Você precisa ser alinhado. Porque ninguém aqui na terra é perfeito, irmãos. A estatura de varão perfeito é só na glória. Por enquanto a gente falha, a gente erra. E Deus nos corrige, porque Ele nos ama. Deixa Deus cuidar do seu posicionamento. Pedro não desanimou, não, gente. Pedro foi corrigido um monte de vezes. Ele não desanimou, não. Ele não reclamou, só murmurando, não. Ele continuou. Porque quando você é corrigido e continua no caminho, você cresce espiritualmente. Mas quando você é corrigido e sai, eu não vou passar por esses exemplos, mas vocês lembram da história do jovem rico? Senhor, o que falta para... Só falta uma coisa, vende tudo que tens, né? Aí a pessoa já pensa 2 vezes. Faltava só, ele já estava no caminho, irmãos, já estava obedecendo as leis, já estava obedecendo ali os mandamentos, só faltava um pouquinho. Precisava só posicionar. Não, foi embora. Então a gente precisa ter sabedoria de ser corrigido e permanecer. Lá na frente, às vezes você não entende na hora, mas lá na frente você vai entender que aquilo é o amor de Deus, que aquilo foi bom para a sua vida. Deus reposicionou também diversas vezes o apóstolo Paulo, como foi dito a respeito das escamas, né? Quando caiu as escamas dos olhos do apóstolo Paulo, Deus foi sempre reposicionando também. Quando Paulo clama lá pelo espinho na carne, Deus reposiciona ele, e por aí vai, irmãos. A gente é constantemente assim. E quem sabe, irmãos,
Nessa noite você está olhando, pensando sobre o seu ministério. Ah, mas o ministério não prospera. Ah, mas o ministério não vai para frente. Quem sabe é porque você precisa ser reposicionado. Às vezes você sabe qual ministério Deus te chamou. Você já tem isso no seu coração. Não, Deus me chamou para o louvor. Deus me chamou para a palavra. Você já sabe isso, mas às vezes precisa ser reposicionado. Às vezes você que foi chamado para o ministério de louvor e quer tanto participar, às vezes você precisa treinar mais. Às vezes você precisa entregar mais seu coração à adoração do que buscar as luzes para você mesmo. Às vezes você que está ali no ministério da palavra, mas ninguém me chama para pregar. Às vezes você precisa de algo com Deus, não é a pessoa que não te chama para pregar, porque quem te chama é o Senhor. Você precisa estar realinhado, precisa ser realinhado, posicionado com Deus, para que Ele te chame. Deixa Deus te direcionar, deixa Deus te corrigir, deixa Deus curar, às vezes, coisas que precisam ser curadas, libertar de coisas que precisam ser libertas. Eu tenho certeza que quando você entregar sua vida totalmente a Deus, todas as áreas, o que você não viveu em anos, você vai viver muito rápido. Em pouco tempo você vai viver grandes coisas com Deus. Vai parecer que passou muitos anos, mas passou só um tempinho, só que esse tempinho foi bem aproveitado. Foi um tempo entregue a Deus de verdade. Talvez nessa pandemia você saiu dos trilhos. Talvez você está desesperado, está aflito, está preocupado, ansioso, deprimido. E agora, o que vai ser do meu emprego? E agora, como que eu vou fazer com as contas que está para pagar? Às vezes você está aflito. Calma, seja reposicionado. Entenda quem é o seu provedor. Entenda quem cuida de você. Entenda quem livra você do mal. Entenda quem cura você de enfermidades. Seja reposicionado por Deus. Não desespere. Quando a gente está desesperado, é sinal que a nossa confiança está em alguma coisa que não seja Deus. Se você está desesperado, é porque você está confiando em algo falho. Porque quando você confia em Deus, que é perfeito, você sabe que vai ficar bem. Você pode passar a dificuldade que for, mesmo a morte, você sabe que vai ficar bem. Porque há a promessa para a vida eterna sobre a sua vida. Lembre-se que Pedro, quando ele percebeu que ele estava afundando, nos primeiros passos que ele deu, o que ele fez? Ele clamou por salvação. Clamou Jesus para que Jesus o salvasse. Quem sabe você não clamou ainda. Às vezes você sabe que a situação está difícil, mas você está tentando resolver com as suas próprias ferramentas, com suas próprias habilidades. E você precisa olhar para Jesus e dizer, Jesus, me salva. Jesus, o que eu preciso fazer nesse deserto para que eu seja aprovado? O que eu preciso, em que posição eu preciso estar para que eu cumpra a sua vontade e saia desse deserto? Jesus não te chamou para viver no deserto, irmão. Mas você precisa estar posicionado. O Lauro me ensinou algo muito valioso, que diz andar reto no deserto. Você está andando reto no deserto? Quando você anda reto na posição que Deus te deu, você vai caminhar e sair desse deserto. Mas se você começar a fazer curva, vocês vão ficar 40 anos no deserto. A gente precisa ter sabedoria nisso. Quem está desalinhado, é bem provável que não perceba isso. Não é verdade? Às vezes a pessoa ali acha uma coisa ali na Bíblia que ninguém nunca viu. A Bíblia que é lida há tantos anos, ele achou algo diferente. Ele está com uma boa intenção ali de entender da palavra, mas aquilo ali não é a vontade de Deus. Talvez aquela interpretação, aquela revelação maravilhosa, às vezes não foi Deus que deu, foi um entendimento humano ali. Por isso que a gente precisa ler e buscar que Deus testifique em nosso coração. E muitas vezes a pessoa que está ali fora da posição não sabe que está fora da posição. E é preciso que a gente busque em Deus, porque é Ele quem corrige a nossa posição. Eu acho que fulano deveria fazer tal coisa. Mas é Deus que vai dar certeza sobre aquilo. Eu estou pensando em fazer tal coisa, eu acho que vai ser melhor para mim. Pergunta ao Senhor. Pede um sinal a Deus em pensamento, nem fala, só pede em pensamento. Um sinal a Deus, Deus, é para eu fazer isso? É para eu andar desse jeito aqui? É para eu fazer, não é para fazer? Pede a Deus, Ele vai te reposicionar. Irmãos, para a gente caminhar mais para o final, a gente deve pensar, e como buscar um realinhamento? Como que a gente deve buscar esse alinhamento de Deus? Porque às vezes a gente fala tanto na teoria, mas e a prática? Como é que a gente deve
entender a posição que Deus está nos dando. Eu já ouvi muitas vezes as pessoas falando assim, eu tenho medo de pedir um sinal para Deus e não entender. Eu já ouvi isso várias vezes. Eu tenho medo de pedir Deus um sinal, mas Ele dá o sinal e eu sou meio desligado, não entendo. Então, como que a gente faz isso na prática? Nas disciplinas espirituais. É no arroz com feijão. É no beabá. Só que é tão fundamental que as pessoas às vezes deixam isso para lá. É tão importante, é tão básico, que às vezes as pessoas não ligam para isso. Qual disciplina espiritual? Primeiro, oração. Não está em ordem do que tem que ser feito primeiro, mas assim, a oração é um desses pontos. Quanto tempo você tem passado com Deus? Às vezes você tem tempo para... Você trabalha o dia inteiro, você faz um monte de coisa, mas um dia você senta ali na frente da televisão para assistir algum futebol, alguma coisa. Será que esse tempo livre você vai entregar todas outras coisas e não vai entregar ao Senhor? Quanto tempo você tem passado com Deus? E mais do que quanto tempo, qual a qualidade do tempo que você tem passado com Deus? Não é só não é quantidade, não, irmãos. É preciso ter qualidade. É preciso você se entregar para Deus, ser sincero com Deus. Mateus capítulo 5, versículo 8. Vamos abrir aqui. Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, do 5 ao 8, vai dizer assim: E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão, mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora ao teu Pai, que vê o que está em secreto, o que vê o que está em oculto, e teu Pai, que vê o que está em oculto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois a eles, não vos assemelheis, pois a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vos lhe pedirdes. Olha, irmãos, aqui fala de qualidade, fala muito de qualidade de oração. O secreto, irmãos, é um lugar onde Deus te reposiciona muito. No secreto, você é constantemente reposicionado. É naquele momento, Deus corrige você em secreto. Talvez Deus está usando o seu discipulador para ficar te corrigindo toda hora. Talvez está usando algum pastor para te chamar lá, para te dar uma direção. Porque às vezes você não tem tempo secreto com Deus. Às vezes Ele já queria ter falado para você no secreto, não precisava de ninguém falar. Ele mesmo ia falar: ô meu filho, é por aqui, não é por aí não. Ô meu filho, dá mais atenção a isso aqui. Mas você não tem tido tempo com Ele. Não tem tido tempo com Ele para Ele te corrigir, como um pai que ama e cuida do filho. Ele precisa mandar outro. Você não está ouvindo a voz dele. A leitura bíblica é outra disciplina espiritual que nos realinha. O pastor Tozer, ele escreveu algo muito interessante que diz assim: eu me recordo de um homem de Deus a quem foi perguntado: o que é mais importante? Ler a palavra de Deus ou orar? Sabe o que ele respondeu? Ele diz assim: o que é mais importante para um pássaro? A asa direita ou a esquerda? Irmão, se você não está tendo uma vida de oração e de leitura da palavra, essa balança está desigual, é preciso que você corrija isso. Porque as duas disciplinas espirituais são igualmente importantes. Valorizem isso. Em João capítulo 8, está caminhando para o final aqui. João capítulo 8, versos 31 e 32. A gente ouve muito o verso 32, mas tem algo no 31 que é especial. Que diz assim, ó:
Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele está falando isso, gente, para aqueles que creram. Ele está falando isso para aqueles que já creram nele. Então você precisa ser liberto na verdade, de acordo com a verdade de Deus, é depois de crer mesmo. Às vezes a pessoa pensa assim, não, mas eu já creio na palavra, eu não preciso ser liberto mais não. Eu já creio, eu já fui liberto já. Não, irmãos, é para quem crê mesmo. É para quem crê mesmo. Para quem não crê, a gente fala do amor de Deus, mas para aquele que crê, a gente prega a libertação. Lucas 2:52 diz que crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. É preciso que a gente leia a palavra, que a gente cresça em sabedoria. É preciso que você conheça a palavra. Em Mateus capítulo 24, fala em tempos do fim, onde haverá muita a pregação de falsas doutrinas, algo que a gente já tem vivido. Interpretações equivocadas da palavra, que não são reveladas por Deus, e a gente precisa conhecer a Bíblia, para quando a gente ouvir algo assim, a gente fala, opa, isso aqui não. Isso aqui é o café no meio do leite. Isso aqui eu tenho que tirar. Jejum, outro ponto extremamente importante, mortificar a carne, o pastor Davi sempre está falando isso. O jejum mortifica a carne. Irmãos, quando você jejua, você nega o que é mais básico para o seu corpo, que é para a sua carne, aquilo que é mais fundamental, a sua comida. Você nega esse desejo fundamental, que é necessário, e você passa a ouvir mais o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele nunca vai aumentar o tom de voz. Ele vai sempre falar na mesma altura com você. Ele nunca vai gritar com você. Ele nunca vai gritar com você. O que você precisa é abaixar o volume das coisas que estão ao redor, para que a voz dele se destaque. Se você não tem ouvido a Deus, pode ter certeza que o volume das outras coisas estão alto demais. Quando você jejua, você abaixa o volume das outras coisas. Você diminui os burburinhos, diminui as preocupações para ouvir a voz do Senhor. E você vai ver que Ele está lá te falando. Ele sempre esteve ali, te dando a direção, te mostrando o caminho. Mateus 17:21 diz, mas esta classe de demônios não se expulsa senão à força de oração e jejum. O jejum é importante. O jejum está ali juntamente com a oração. O louvor, além da adoração, ele repreende as trevas. Como a gente vê lá, no momento em que Davi tocava sua harpa para expulsar o demônio de Saul, está o texto em 1 Samuel, capítulo 16, ali no verso 23, mostra isso. Então, naquele momento, a gente vê que o louvor, além de ser uma adoração a Deus, ele repreende as trevas. Louve a Deus na sua casa. Tira tempo de louvor. Você não precisa, se você não sabe tocar um instrumento, canta, acompanhe, não precisa ser afinado. Se você consegue ser afinado, seja afinado, faça o melhor para Deus. Mas se não consegue, faça o seu melhor. Deus quer o seu coração ali adorando a Ele. Enfim, irmãos, o que eu quero que vocês pensam hoje é que vocês precisam praticar, todos nós precisamos praticar a nossa fé. A gente precisa praticar, porque ela é o tesouro, ela é o nosso maior tesouro. O que Deus nos entregou é grande demais, irmãos. A gente precisa cuidar dela. E para a gente cuidar da fé, quando a gente lê o texto lá que Satanás pediu para que cirandassem eles, né? Jesus falando com Pedro, para que Satanás foi pedir autorização a Deus para cirandar Pedro, para deixar Pedro passar uma prova ali. Jesus fala que orou, intercedeu para que a fé dele não desfaleça. A fé pode ser perdida. Então ela tem que ser muito bem cuidada. Esse tesouro da salvação, que é pela fé, precisa ser cuidado. Ele precisa de correções, precisa de reposicionamento, precisa de direção de Deus. Então, irmãos, pratiquem as disciplinas espirituais. É algo tão básico, a gente ouve tantas vezes, mas às vezes não pratica. Fica só na teoria.
Não vou jejuar hoje, não. Aí está jejuando ali, apareceu um churrasquinho, opa, entregar o jejum aqui. Não pode, irmãos. Tem que ter compromisso. Você acha que Deus não tem compromisso com você, não? Então tenha com Ele. A sua razão é falha, mas Deus é perfeito e sabe o que é melhor para você. Então deixa Ele te corrigir. Amém? Deixa Deus te reposicionar. Deixa Deus te dar o caminho que é necessário que você siga. Amém? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Que no santo nome de Jesus, vocês sejam cada vez mais tocados pelo Espírito Santo. Vocês compreendam que a correção de Deus não é punição. Que vocês compreendam que a correção de Deus não é para humilhar ninguém. É para te fazer crescer espiritualmente, para que você esteja mais ligado a Ele. O que Deus quer é que você seja conectado a Ele cada vez mais. Em nome de Jesus, dê liberdade ao Espírito Santo. Quero orar mais uma vez, clamando a Deus para que essa palavra faça sentido no seu coração, não pela razão humana simplesmente, mas que ela seja testificada em espírito. Em nome de Jesus, Senhor meu Deus, meu Pai, eu quero te agradecer, meu Deus, porque eu sei que o Senhor falou conosco essa noite. Deus querido, eu sei que o Senhor tem tempos especiais para nós, que o Senhor tem nos direcionado, que o Senhor tem nos permitido ser corrigidos, e eu quero agradecer, Deus, por toda a correção, eu quero agradecer, Deus querido, por toda vez que o Senhor nos reposiciona, por todas as vezes que o Senhor nos mostra o caminho certo, Deus. Pai, eu venho clamar ao Senhor para que a gente não caminhe em engano. Eu clamo ao Senhor, Deus, para que a gente seja aqueles que tenham os ouvidos abertos ao Senhor, os olhos atentos à sua palavra. Pai, tira toda a preguiça espiritual. Pai, entre nesses lares, ó Deus, entre nesses lares e tira toda a frieza espiritual. Nós não somos aqueles que são mornos, nós não seremos aqueles que se esfriaram, nós não seremos aqueles que saíram do primeiro amor, mas aqueles que permanecem até o fim e que morrem pela sua palavra, se assim for preciso. Em nome de Jesus, que a gente guarde, Pai, a nossa fé, que a gente realmente vença essa corrida, Deus querido, que a gente não seja aqueles que dão ouvidos aos barulhos do mundo, Deus, mas que os nossos ouvidos estejam somente atentos ao Senhor. Pai, nós confiamos que o Senhor tem o melhor para nós, que a gente não te busque, Deus querido, só quando o Senhor concorda conosco, que a gente esteja ali, Pai querido, o tempo inteiro, sendo corrigido e amando ser corrigido. Muito obrigado, Deus. Eu oro pela vida de cada um, Deus, que ouviu essa palavra. Eu oro, Deus querido, para que essa palavra seja testificada no coração de cada um. Que elas não façam, Deus, porque eu estou falando, mas que elas façam porque o Senhor as ensinou. Que elas compreendem isso, Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.